Só aqui. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te glorificamos porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai, um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai cuidadoso. Pai, te damos graças, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor tem permitido estarmos aqui trazendo a Tua palavra e levando ao redor desse mundo, através da Rádio Alfa Internacional e através do Facebook. Abençoe meus irmãos, Pai, que estão no Face, que estão pela rádio, e aqueles que ainda vão assistir através do YouTube. Ajuda-nos, Pai, por favor, para que nós possamos fazer a Tua vontade. Te damos graças, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez, nos orientando, nos ensinando, nos mostrando tudo quanto o Senhor queira que nós falemos aqui. Te damos graças por tudo e o fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Muito bem, aqui estamos. Eu não vi o nome das pessoas, sei que tínhamos 31 pessoas assistindo em espanhol, né? Eu vi depois, já pela gravação, né? Porque pela gravação a gente vê quantas pessoas, né? Inclusive eu vou abrir aqui rapidamente, né? Pelo telefone celular, eu consigo ver aqui quando foi gravado, né? E nós estávamos com 30 e poucas pessoas, né? Mas aqui tem que ser naquele dali. Mas não tem problema, vamos aqui. Quero agradecer a Deus por cada um de vocês que estão entrando para assistir aí, né? E vamos então falar sobre que o céu tem um preço. Para quem tem me acompanhado, hoje vai ser a terceira vez que vamos estar falando dentro desse estudo, a parte 3, né? Desse estudo. O céu tem um preço, e você já sabe que é preço de sangue, né? Sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, né? E já está tudo gravado, só você entrar no meu YouTube, que você vai assistir a primeira e a segunda parte, aí vai depois, aí vem a terceira, que é hoje, né? Estamos gravando, e aí vamos, né? Eu só quero mencionar uma coisa para você, bem interessante aqui, que isso eu não falei, que isso entrou depois, então eu não falei. Como Deus, nosso Pai, Ele é amoroso. É um sentimento, né, que nós não conseguimos explicar. Nós não conseguimos explicar. O sentimento de Deus, ele é tão puro que não dá para explicar. Não conseguimos. Porque somos maus. Nós somos maus. Mas Deus não. Você sabe que Deus foi o primeiro a mostrar ao homem a justificação do seu pecado? Foi o próprio Deus. Engraçado que foi assim, rápido. Né? A Bíblia não dá tempo de quanto tempo passou, quando a Eva e o Adão erraram, pecaram, comeram o fruto. A Bíblia não fala. Só fala que ele comeu, a mulher comeu, deu para o marido e tal. Mas sucedeu algo tremendo aqui. Porque Deus foi o primeiro a mostrar para o homem que ele ia ser justificado. E Deus mostrou uma forma, interessante que Deus mostrou uma forma. E a Bíblia não fala que Deus matou, a Bíblia diz que, deixa eu ver se aqui em português fala. Não diz, mas veja bem, no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 21 e 22, né? Isso estava no jardim do Éden. Então o que aconteceu? Diz assim a palavra: o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aqui tem dois pontos interessantes, né? O primeiro ponto que Deus, a Bíblia não fala, não mostra, mas Deus fez de pele de animal, né? Então na nossa mente humana, supostamente, cremos que Deus tirou de algum animal, deve ter imolado algum animal, né? Matado. Ele pode também ter criado a pele, a Bíblia não fala, mas nós imaginamos isso. Que ele pegou, né? Fez túnicas de peles de animal, né? Fez túnicas de pele para eles. E eles estavam ali sendo redimidos por Deus, dentro daquela ação negativa.
Porém, sucedeu algo que Deus, vendo já que eles tinham já conhecimento do certo e do errado, Deus não deu chance para o diabo trabalhar em cima deles para fazê-los comer da árvore do fruto da vida, que vai ser comido por nós, quando estivermos lá no paraíso, com Deus, com a igreja. Isso vai ser o nosso privilégio. Está escrito, Jesus falou em Apocalipse, disse que aquele que vencer comerá do fruto da árvore da vida. Então, nunca mais vai morrer, vai estar eternamente com Deus, apesar que já está na eternidade. Mas Deus fez assim. Então Deus, para não deixar o homem ser um pecador eternamente na terra, nunca mais morrer, Deus expulsou eles do jardim do Éden. Mas Deus fez algo que eles não sabiam, que eles não conheciam, roupa, porque eles andavam nus, né? Aí Deus fez essa túnica para mostrar para eles que além do pecado, Deus ainda justifica. Deus ainda ia ter a misericórdia que Ele tem tido por nós todos os dias. Que a gente às vezes não pensa. Pois a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Então, não é que foi só lá, não, todos os dias. É a misericórdia de Deus, é o amor de Deus por nós, né? Aí depois disso, o que aconteceu? Eu falei para vocês que Deus começou a mostrar, né, que era derramamento de sangue, que viria no futuro para nós, para a nossa salvação, porque Jesus já tinha sido imolado, né, como eu mostrei já nas duas primeiras partes, lá no céu, antes da fundação do mundo. Aí veio o Abel fazendo a imolação do animal, né, da ovelha. Depois veio o livramento dos primogênitos de Israel no Egito, né, sangue nos batentes, nos portais. Depois Deus usou os sacerdotes, né, para fazer a expiação dos pecados do povo, né, com imolação de animal, né, seja de uma ovelha, né. Deus começou a usar isso. Agora sucedeu uma coisa engraçada. Porque Isabel e Maria eram primas. E as duas estavam grávidas, né? Uma pelo Espírito Santo e a outra pelo seu marido, que foi o pai de João Batista, né? O pai de João Batista, Zacarias, né? Então o que aconteceu? Aconteceu que João Batista nasceu primeiro que Jesus, alguns meses talvez antes de Jesus, né? Pouca coisa talvez antes de Jesus. Só que depois João Batista começou a fazer um trabalho, né? Começou a fazer um trabalho. Ele era impelido, né? Levado pelo Espírito Santo. E João Batista começou a batizar em água. Olha que interessante. Você vê que o batismo é uma coisa séria. Não é uma brincadeira. Por isso que quando as pessoas se batizam, elas têm que mostrar mudança de vida. Não é um banho, né? Como muitos têm feito hoje. Toma um banho. Ah, tomou um banho. Não. É uma mudança de vida. E João Batista começou a fazer esse trabalho que Jesus, né, o precursor de Jesus, que Jesus ia vir, ele estava começando a fazer aquele trabalho, e ele ia para o deserto, e lá ele pregava, e ele não alisava. Não é que nem hoje, que o povo alisa, muitos alisam, né, você é lindão, sua oferta, boa oferta, seu dízimo, né, tá. Não, João Batista não tinha esse negócio, ele falava a verdade, ele falava e falava duro. Aí aconteceu que João Batista anunciou a Jesus como o quê? O que foi que João Batista disse quando João Batista viu a Jesus chegando? João Batista, ele ficou, não sei, se ele ficou emocionado, se ele ficou empolgado, como que ele se sentiu, eu não sei. A Bíblia não fala. Mas ele fala umas coisas tão certas, mas tão certas que é só do céu que poderia vir palavras como foi colocadas na boca de João Batista. Porque às vezes nós não conseguimos expressar os nossos sentimentos com palavras. Eu quando falo de Deus, por exemplo, quando eu me expresso sobre Deus, né, me faltam palavras, vocabulário humano não alcança a falar de quem é Deus, da grandeza de Deus, da bondade do homem, enfim. Deus está em um outro nível. E nós, para podermos entender, presta bem atenção, nós para podermos entender um pouquinho, né, disso que nós estamos falando aqui, sobre Deus, a grandeza, o amor,
Nós temos que sair do patamar humano, que nós somos humanos, gente. E se nós não sairmos do nosso patamar humano e nos elevar um pouquinho no patamar espiritual, com muita dificuldade, nós não vamos entender nada. Se vai ouvir falar, mas não vai entender. Então nós temos que sair do nosso patamar humano e subir um pouquinho para o patamar espiritual para começar a querer entender as aclarações dadas pelo Espírito Santo. Você imagina que eu já mostrei para vocês no início, quando está escrito que Jesus foi imolado antes da fundação do mundo? Quer dizer que o céu já tinha assistido o sacrifício de Cristo por nós. Na mente do Pai, ele já tinha visto tudo o que está acontecendo hoje, ele já tinha visto tudo isso. Tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo e tudo que acontecerá. Ele já sabe. Mas isso não se pensa com uma mente humana, uma mente de carne. Se pensa com uma mente espiritual. Porque Deus é Espírito. Mas João Batista, quando ele estava lá no deserto batizando, olha o que diz em João, livro de São João, Evangelho, capítulo 1, versículo 29 a 31, olha o que diz aqui, que coisa interessante. Diz assim, ó, no dia seguinte, eu não sei a parte anterior, porque eu nem estou com a Bíblia em português, estou com a Bíblia aqui em espanhol. Mas diz que no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. E disse, quando João viu Jesus chegando, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse, depois de mim, vem um varão que passou adiante de mim. Olha que interessante. Porque antes de mim, ele já existia. Isso é revelação dada pelo Espírito Santo. Era o próprio Espírito Santo usando a boca de João para falar. Porque antes de mim, ele já existia. Eles não nasceram. João Batista não nasceu primeiro? Veja que coisa interessante. Porque isso aqui não é uma fala humana. Não, irmão querido. Não, minha querida, não é uma fala humana. Essa fala de João Batista é uma fala espiritual, porque ele diz bem claro aqui, ó. Porque antes de mim, ele já existia. Antes de que eu vier aqui, sendo que Jesus nasceu depois dele. Olha que interessante. Agora ele diz mais, eu não o conhecia. Olha que coisa tremenda. Porque na verdade João Batista não teve contato com Jesus também na terra. Só depois. E por pouco tempo. Só que aconteceu o seguinte, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. Ele foi o propulsor de Jesus, falando, mostrando, né, tudo quanto Jesus ia fazer, né? Então, nós temos que olhar hoje como o profeta João Batista falou. Ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava falando uma coisa que já havia sucedido na eternidade. Foi muito interessante essa fala. Ele diz umas coisas aqui que ele estava simplesmente apresentando Jesus. Né? E João, vocês têm que entender que João não tinha o conhecimento que nós temos. Que a revelação que o Pai deu para nós através das Santas Escrituras, João não tinha. Então, você imagina como o Espírito Santo trabalhou, e como sempre trabalhou, né? Hoje ele trabalha mais que antes, principalmente hoje, em dia, né? Tanto crente e incrédulo, o Espírito Santo trabalha, gente. E luta com muita gente aí. Tem muita gente perdendo o rumo, né? E o que aconteceu? João Batista introduziu Jesus. Esse vai ser aquele de que eu falei. É o Cordeiro de Deus, ele vai morrer. Está dizendo isso. Porque Cordeiro, naquele tempo, né, chamado de carneiro, ovelha, eles só serviam mesmo para ser comido e imolado para expiação. Era o símbolo.
né? Como algumas aves também, como a pombinha, né? Etc. Então, é bem interessante que João estava fazendo aqui, mostrando Jesus. Uma coisa que já havia acontecido na eternidade, antes da fundação do mundo, Jesus já tinha sido mostrado tudo o que ia acontecer com ele. Então, olhando para as Santas Escrituras, o sangue de Jesus tem que fazer diferença na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Porque nós somos pecadores. Somos pecadores. Não interessa, é pastor, é papa, é bispo, é o que for, não importa. Nós somos pecadores. Só que, se nós cremos em Jesus, presta bem atenção que eu estou te dizendo aqui. Se nós somos servos do Altíssimo, eu digo servos é aquele que obedece, é aquele que segue, é aquele que faz a vontade. Então, quando você se equivoca, você erra, porque peca por pensamento, atitudes, ok? Você erra, nós erramos, pecamos por pensamentos, atitudes e muitas vezes por algumas ações. Aí você reconhece, nós reconhecemos, que erramos. E dentro disso que nós erramos, presta bem atenção no que eu estou te falando. Nós vamos diante do Pai. Porque nós sabemos que o antídoto para nos manter puros e limpos diante de Deus é o sangue de Jesus. É o único que pode purificar. Por isso que Deus, na sua sabedoria plena, Ele veio mostrando desde Adão, a Caim e Abel, né, no sangue que derramou Abel, foi o sacrifício, depois lá no Egito, né, os primogênitos, depois os sacerdotes, né, na imolação. Ele já sabia. E ele estava ensinando-nos, mostrando-nos que ia suceder, que a única coisa que ia fazer diferença para nós na terra era a morte do filho dele, a morte do primogênito de Deus, o Cordeiro de Deus, como expressou aqui o nosso querido irmão João Batista, que era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Então, mas hoje, gente, olhando para a nossa vida hoje, nós olhamos e vemos em diferentes partes, né, do mundo, principalmente aqui, onde eu moro, nos Estados Unidos, que nós não valorizamos nem a Santa Ceia. Para muitas pessoas a Santa Ceia é uma balela, é um nada. Ah, mas é só para se recordar, em memória. Sim, mas há um simbolismo. E é no mundo espiritual isso aí. Porque vocês prestam atenção numa coisa. As coisas de Deus não acontecem primeiro na terra. As coisas de Deus primeiro acontecem no céu. Se Jesus foi imolado antes da fundação do mundo, isso foi no mundo espiritual. Então, quando nós falamos, por exemplo, da Santa Ceia, que nós não devemos tomar indignamente o cálice que representa o sangue de Jesus, esse sangue não foi somente vertido na terra, ele tinha sido vertido primeiramente no céu, porque foi acontecer primeiramente no céu. Tudo foi mostrado antes. Tanto que Jesus, quando estava chegando a hora de ele ser morto, judiado, castigado, sofrendo, ele chegou para o Pai e disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Porque ele já sabia, como homem, qualquer um de nós teríamos temor. Porém, ele sabia o resultado daquilo. Tanto que vocês sabem, se você conhece a palavra, você sabe tudo o que aconteceu com Jesus. Ele foi preso, o que aconteceu quando for prender ele. Então, Jesus sabia. Porém, nós hoje estamos
somos crentes tão mundanos que as coisas não sucedem como tinha que suceder mais nas nossas vidas, nas nossas reuniões. Santa Ceia hoje em muitas igrejas, eu tenho visto igrejas, tem igreja que nem faz mais Santa Ceia. E é tão mundana que quando toma a Santa Ceia, todo mundo toma. Aí dá Santa Ceia para qualquer um. Não, isso é antibíblico. Antibíblico. Porque se você vê João Batista, ele estava batizando. E naquele tempo, aquele batismo era exatamente para arrependimento de pecados. Olha só. Substituindo, presta bem atenção, substituindo o sacrifício de animais. Já era um substituto. Porque viria o último sacrifício, que era o sangue de Jesus. Entendeu? Porque Jesus ia morrer. Mas muitas pessoas, talvez, não fossem ver. Não fossem alcançar aquele tempo até que Jesus morresse. Porque eles podiam morrer antes. Então eles... Olha que, gente, Deus... Porque na história ficou registrado tudo que os sacerdotes faziam por Moisés. Então o que aconteceu? Aí vieram os outros livros, né, que você conhece. João batizava para arrependimento de pecados. Foi quando ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus. Esse aí, ó, é esse que vai tirar o pecado do mundo. E tira mesmo. Agora, a gente se reúne a uma Santa Ceia. O copo lá de suco de uva representa o sangue de Jesus. E o pãozinho representa a carne de Jesus. Mas hoje, por isso que a Bíblia recomenda. O apóstolo Paulo diz, olha, você não tome indignamente, porque senão você vai trazer juízo para você. Mas as pessoas hoje estão tão cegos, estão com a mente tão cauterizadas, que muitos tomam em pecado, só para ficar bem diante das pessoas. O importante não é você ficar bem diante das pessoas. O importante é você ficar bem diante de Deus. Porque Deus tudo vê. Ele sabe tudo. Ele não é que nem nós podemos enganar o homem. Oxe, qualquer um. Mas a Deus não tem quem engane, não. Por isso que João apresentou Jesus. Por isso que João batizava antes de Jesus. Teve até discussão, Jesus, os discípulos de João batizam mais. Não, Jesus não veio para batizar ninguém. Jesus veio para ser morto. Por nós, por mim, por você. E ele é. Por isso hoje nós erramos. Se você erra conscientemente, é má notícia. Se você está fazendo coisa errada, meu irmão, conscientemente, diz a palavra de Deus que já não resta sacrifício. Porque quando nós aceitamos esse sacrifício de Jesus, porque veja bem, quando Jesus foi mostrado que nós íamos morrer, que ele ia morrer por nós, quero dizer, ele não estava dizendo simplesmente que ia abrir a porta dos céus. Não. Não. Aí tem mais coisas aqui. Eu vou te mostrar um outro slide para depois a gente comentar aqui. Jesus pagou a nossa entrada no céu e nos comprou com o seu sangue, com o seu próprio sangue. Quer dizer, o homem estava separado de Deus pelo pecado. Os sacrifícios que se faziam tinha data de expiração. Expirava. E tinha que refazer. E tinha que refazer. E tinha que refazer. Mas Jesus não. Jesus, quando ele veio, que ele foi pendurado naquela cruz, nós éramos inimigos de Deus. Por causa do pecado. Quando Jesus morreu, ele deu oportunidade para toda a humanidade. Toda a humanidade, toda a terra. Além da salvação, da purificação dos seus pecados. Foi o que Jesus fez. Foi simplesmente isso. Porém, o homem não tinha consciência do seu espírito como homem, que deveria estar vivificado pela morte de Jesus, crendo em Jesus. Por isso que hoje nós falamos que nós temos que estar vivos espiritualmente, como está escrito. Ele nos vivificou. É porque estávamos mortos. Quer dizer, ele abriu a porta do céu pela sua morte, mas também teve que nos vivificar para que nós pudéssemos ter esse contato com Deus, com o nosso Deus, nosso Pai. Porque, veja bem, nós somos compostos de 3 partes. Corpo, alma e espírito. Isso é nós, homens, ser humano.
Nós temos nosso espírito, está escrito. Quando Deus soprou o espírito de vida, ele já veio junto com a alma, ele criou a alma aí, que é o ser espiritual, que é o que vai ser salvo, que é a mesma figura nossa, porém espiritual, que não morre, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Então, quando ele fez isso, que ele criou soprou esse espírito de nós, o que acontece? Nos deu a chance de vida. A vida não é a vida terrena, porque se você for olhar humanamente falando a vida terrena, ela só é carne. Vida da terra, para nós, é comer, é beber, é se divertir, e muito mais. Às vezes o pecado, que é tudo parte da carne. Mas quando se fala de espírito, não estou falando de Espírito Santo, não. Estou falando de espírito, nosso espírito. Está se falando que Deus botou é como se fosse uma tomada. Que o Espírito Santo vem e entra no nosso espírito, que está vivo. Se estiver morto, você está perdido. O teu espírito está morto, você está morto. Você só vive na carne. Então o Espírito Santo entra no nosso espírito, alimenta o nosso espírito. Nosso espírito alimenta a nossa alma. Porque a alma tem desejos. Então, se nós não estivermos espiritualmente vivos para que o Espírito Santo alimente a nossa alma, nosso espírito alimente a nossa alma, a carne vai alimentar a nossa alma com os desejos da carne. Por isso que nós hoje temos que ter comunhão com Deus, através do nosso Espírito, através do Espírito Santo. Espírito Santo em nós, comunhão com Deus. Ouvimos a voz dele, obedecemos a ele. É através do nosso Espírito. E sujeitando a alma ali, na presença do Pai. E muitas pessoas pensam que nós simplesmente agora somos salvos. Não, é salvo, porque a salvação foi dada. Você pode nem ser salvo, porém essa salvação sempre esteve à tua disposição. Hello? Né? A salvação sempre estará à tua disposição. Agora, se você não quiser ser salvo, isso não é um problema de Deus, é um problema teu. Não é salvo para sempre. Não. Você pode deixar a salvação do lado e não ser salvo. Porque salvação implica obediência. A salvação implica rejeição, submissão. E muitas pessoas às vezes não querem. Aí diz, estou salvo. Não, está salvo não. Você vai estar salvo se você obedecer o que Deus manda que nós obedeçamos. O céu foi aberto. A palavra é o caminho que temos que trilhar em cima para chegarmos lá. Vamos para os cultos, por exemplo. Chegamos nos cultos hoje. É uma festa, gente. É um negócio impressionante. E lamentavelmente eu me lembro do tempo passado, né? Vou fazer o quê? Estou na terra vivendo, a gente viveu um pouco do passado também. Que chegava na igreja era aquele calorão de calor dentro do local. Mas era um calor provocado pela própria unção de Deus. Porque o povo transpirava, porque o povo se alegrava. Todos de joelho, havia línguas estranhas, havia um alarido dentro do templo. Porque o povo estava de joelhos, estavam quebrantados, estavam humilhados ali. Pois hoje não é assim. Hoje a salvação virou oba-oba, né? Ah, sou salvo, sou cristão. Cara, não é bem assim não, gente. Hoje você vai nas igrejas, em muitas igrejas por aí, principalmente aqui, onde tem gente que passa na cantina, pega o seu café, o seu pãozinho, e senta. E às vezes vão até de bermuda. E ficam sentados comendo. Daqui a pouco chega um lá na frente do púlpito, lá, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, no idioma que for. Vamos ficar de pé, vamos começar o culto. Espera aí, gente. E o principal dele? Cadê? Que é o nosso Deus, que ele é Espírito. Então não houve um quebrantamento, não houve humilhação. Ninguém chegou, dobrou o joelho, ó Senhor, o Senhor me perdoa. Porque pecamos, compadre. Nós pecamos. Não tem bom nessa terra que não peque. Mas temos um Deus que vai te esperar, que você chegue diante dele e diz, olha, Pai, o Senhor me perdoa. Que o sacrifício do teu filho, esse sacrifício é vivo. E até hoje ele continua operando. Então que esse sacrifício que foi feito na cruz pelo teu filho, o sangue dele me purifique, Senhor. Me dá a oportunidade de estar na... E nós não entendemos a Deus nesse ponto, porque ele vai fazer exatamente isso. Porque você chegou com o coração contrito, chegou com o coração humilhado diante dele.
Você se quebrantou, você dobrou o seu joelho, você botou sua cara no chão. Mas hoje o povo chega na igreja, compadre, como é que foi lá e a praia, pai, aí o piquenique, telefone na mão, né? Eu vi a foto, pai. Aí senta lá no banco e começa aqui. Aí uma pessoa vem para mim, mas pastor, tem Bíblia no telefone? Sim, eu também tenho. E vou dizer uma coisa para você, não sei se você tem aí, nesse telefone aqui. Eu tenho, além da Bíblia, eu tenho a harpa cristã das Assembleias de Deus, junto com a Bíblia. Que bacana, né? Vamos para a igreja, vamos abrir a Bíblia, irmão. Eu abro, pá, meu celular. Só que celular não é Bíblia. Celular não é Bíblia. Você me desculpa. A modernidade, eu estava conversando com meu irmão, o pastor João Correia Filho, a modernidade ela é boa, porém ela está hoje danificando, inclusive dentro dos cultos. Por quê? Porque hoje, em muitas igrejas, aqui tem igrejas aqui que tem tela, gente que você não acredita o tamanho da tela. Você não precisa levar a Bíblia, você não precisa levar nada, aparece tudo lá. Poxa, se você não precisa de pegar a Bíblia para a igreja, para que você vai pegar a Bíblia em casa? Se você diz que tem no telefone, e no telefone você dificilmente vai ler. Só que tem uma coisa, você está lendo a Bíblia no telefone, tá? Está aqui dentro da Bíblia. Daqui a pouco toca o telefone, automaticamente sai fora o que você está fazendo. Aí você vai fazer o quê? Você não vai dizer, eu tenho que... Não, você vai responder. Alô, oi, ô fulano, tá. Quer dizer, o que você estava fazendo já foi embora. Já desvirtuou. Né? E outra, na igreja, onde eu vou não é tanto, porque a igreja é pequena, e os irmãos lá ficam em cima, dá para ver. Mas em igrejas grandes, você vê pessoas no telefone, mandando mensagem. Porém, se você estiver com a palavra de Deus, você está lendo a palavra de Deus, que isso aqui é um livro, exclusivamente palavra de Deus. Aqui não tem Messenger, aqui não tem WhatsApp, aqui não tem Facebook, aqui não tem nada, aqui é palavra pura de Deus. Aqui você tem um telefone que contém a palavra de Deus. Toca o teu telefone, você está lendo a palavra, você está com a Bíblia aberta, você está lendo. Você está tão entretido aqui, lendo na palavra, toca o telefone, você olha para lá e fala, depois eu ligo. Você está me entendendo? É diferente do que você está com o telefone na mão, lendo a Bíblia, toca o telefone, pô, esse fulano aqui, caramba, vou atender, peraí. Aí quando você for ver, você já não vai ler mais nada. Aí dizemos o seguinte, nós vamos para o céu. Dizemos assim mesmo, vamos para o céu. Mas quando que nós nos humilhamos? Quando é que nós dobramos o joelho? Quando é que nós choramos, nos arrependemos, reconhecemos que somos pecadores? Quando? Se a única oportunidade, às vezes, é quando vamos ao templo. Pois lá não fazemos. Aí a sangue de Jesus é poderosa, gente. Você pode ter muito dinheiro. Você pode dormir em cima de um colchão de dinheiro. Você compra a sua salvação? Você não compra a sua salvação. Você pode ter muito dinheiro, muita pila, muito cacau, muita grana. Você pode ter. Você compra saúde? Não, você não compra saúde. Você pode comprar um bom plano de saúde, um bom plano médico. Você compra, você tem muito dinheiro. Você compra felicidade? Não. Você compra prazer, porque tem dinheiro, porque o dinheiro traz prazer. Você pode ter muito dinheiro, mas você compra um lar? Não. Muito dinheiro, daqui a pouco você vai comprar um lar. Você pode comprar uma casa, mas não um lar, que é um sossego, que é a paz dentro da sua casa, chamado de lar. Lar docilar, né? Que quase já não existe mais isso, né? Mas, então você presta atenção que nós não fomos comprados por nada disso. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem valor até o dia de hoje. E tem efetividade até o dia de hoje. Por isso, se eu cometer um pecado, pensei mal, vi uma coisa, não precisa nem na rua, aí dentro da igreja você já vê. Dentro da igreja você já vê. Aí você olha e fala, ai meu Pai, ai Jesus. Aí você fala, Senhor, tem misericórdia, perdoa meus pecados, Pai, por favor. Ai, Senhor, me ajuda. Ele está te ouvindo, ele está vendo o seu coração. Mas hoje está tão esquisito hoje que acaba o culto, se mete o povo que saiu da igreja com o povo do mundo,
Você não sabe mais quem é quem, né? Fica tudo igual, né? Então nós estamos dizendo uma coisa que as pessoas estão fazendo perder o valor. Há um que jamais perderá o valor. Mas nós fazemos isso. Vituperamos o sangue de Jesus. Porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é o único que tem poder e sempre terá poder. Por isso que o diabo estremece quando fala do sangue de Jesus. Porque é um sangue puro e inocente. E nós não valorizamos. Você vai na palavra aqui, você olha aqui comigo. Deixa eu mostrar aqui. Eu até esqueci de mostrar para os meus irmãos que estão comigo na rádio. Eu vou botar agora aqui para os meus irmãos da rádio. Que bonito que é isso aqui. Olha só. Agora sim. Aqui, ó. Jesus pagou nossa entrada no céu e nos comprou com o seu próprio sangue. Aí você tem essa foto que eu coloquei agora para os irmãos, aqui da rádio. Os irmãos que estão na rádio podem ver. Essa foto, você vai ver, tem um homem como se fosse Jesus, uma criancinha no colo, várias crianças na frente, e você vê gente de várias nacionalidades ali, em volta dele. Isso não foi dinheiro que comprou. Isso não foi ouro nem prata que comprou. Isso é o sangue, aquele sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nós não valorizamos hoje. Não valorizamos, não. Irmãos, eu digo para vocês, não valorizamos. Porque se nós valorizássemos, nós dobrávamos o joelho. Nós nos arrependeríamos. Nós clamaríamos por misericórdia quando chegássemos no culto. Pedisse para que Deus derramasse da sua glória no nosso meio. Mas não é bem assim hoje. Não é mesmo. Hoje a preocupação nossa é outra. É vender alguma coisa. É fazer propaganda de qualquer coisa. A preocupação hoje nossa tem sido essa. Mas não de chegar na igreja, vou para o culto agora, chegar lá, já sai com o coração pensando o que vai fazer, chega lá, dobra o joelho, 15 minutos pelo menos, 10, 15 minutos pelo menos. Como era no passado, era meia hora, 40 minutos. E às vezes estava tão fervoroso o negócio lá que tinha que bater o sino para os irmãos parar. Ou pegar o microfone e começar a falar. E às vezes se levantavam falando em línguas estranhas, era um fogaréu só. A gente não vê mais essas coisas, irmãos. E isso não é o problema do Espírito Santo, e isso não é um problema de Deus, não. Isso é um problema que está em nós. Nós já nos convencemos que somos salvos. Convencemos. Convencimento não salva. É certeza que salva. Porque você sabe que você obedece. Você sabe que você tem comunhão com Deus através do Espírito Santo na sua vida. É bem diferente. Aí você vem para a palavra, depois dessa foto maravilhosa aqui, diz assim, olha o que diz aqui para terminar, né? Apocalipse 5 e 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Olha o que diz aqui. E cantavam um cântico novo, dizendo... Quem cantava? Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus, com o seu sangue compraste homens, isso está dizendo homem e mulher, generalizando, né? Homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus fizeste reino é rei e sacerdotes, né? E eles reinarão sobre a terra. Então, olhando para isso, eu estou falando da Escritura. Agora você imagina, se isso está escrito, se isso está narrado, está atado, né, com uma ata aí, que é a palavra, você imagina se isso não tem valor. Se o sangue de Jesus não tem valor. Olha só. Porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus. Não foi com ouro e com prata, não. Mas hoje nós não estamos valorizando nada disso. Eu digo no modo geral. A Santa Ceia, o culto de Santa Ceia. Aqui tem igrejas que nem Santa Ceia fazem mais. Aqui tem igrejas que botam uma mesinha com
um pouquinho assim de cálice, uns pedacinhos de pão, quando acaba o culto, o pastor fala, olha, a ceia está lá atrás, quem quiser pega lá. Peraí, gente, peraí. Se na minha palavra, se na tua palavra, se na Bíblia diz que esse cálice representa o sangue daquele que nos comprou, se aquele pedacinho de pão representa a carne daquele que foi moído por nós na cruz, como é que nós não valorizamos isso hoje? Como é que os cultos de Santa Ceia são uns cultos mortos, são uns cultos que não acontece nada, que a gente não vê? É porque não estamos valorizando, é porque nós não estamos dobrando o joelho, é porque nós não estamos nos humilhando diante da potente mão do nosso Deus. Eu digo nós, incluindo a mim, somos devedores. Somos devedores. Precisamos parar um pouco, irmão, porque nós estamos correndo muito e correndo para outras coisas. E Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. E ninguém vai ouvir a trombeta com essa orelhona aqui, não, de fora. Não é com essa não, compadre. Se você pensa que vai ver a trombeta, não. No mundo espiritual, meu filho, viu, minha irmã? Quando a trombeta tocar, se você tiver comunhão com Deus, o Espírito Santo é aquele que te dirige. Você é servo, você é serva, você obedece. Você vai ouvir na sua alma, vai tocar, sua alma vai embora. É isso mesmo, transformado. Pensa que vai tocar a trombeta, peraí, estou escutando, peraí. Não é isso não. Por isso que esse sangue, ele é efetivo, ele tem que estar vivo, ele tem que estar trabalhando em nós. E temos liberdade de reconhecer que nós erramos e pecamos, e vamos diante do nosso Deus e dizemos para ele, Pai, por favor, Pai, lava-me com o teu sangue, me perdoa, por favor, Senhor. Mas às vezes a gente não quer nem pensar em fazer isso, porque achamos que já estamos bem demais. Palavra, ações ou atitudes, nós pecamos. Pecamos por vendo as coisas. Peca, sim. Peca, sim. E para pecar é questão de segundos. Bastou ver, você já joga com a imagem que você viu, joga no cérebro, é automático. Ouve, automático. Põe a mão, automático. Nós temos que olhar bem para essas coisas, porque o preço do céu é o sangue de Jesus, que nós fomos comprados. Agora, se você não valoriza isso, aí já não é um problema meu. Eu digo para vocês, eu luto muito para viver uma vida correta diante de Deus. Não é fácil. Mas temos que lutar e se arrepender e se humilhar e se dobrar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa, me ajuda, aqui estou, Senhor. E fazer festa no culto. Não é sentar e esperar para ver o que acontece, como tem acontecido em muitos lugares do mundo hoje. Bom, semana que vem, vamos terminando hoje, semana que vem, eu vou mostrar um negócio para você, não aqui na tela, mas vou mostrar aqui no computador aqui. Semana que vem, se o Senhor permitir, e nós estivermos aqui, nós vamos começar a falar de algo importante. A pergunta é essa: você sabe o que o sangue de Jesus nos proporciona? Por isso que eu falo, se nós pensássemos no sangue de Jesus, se nós fôssemos para o culto e pensássemos no sacrifício, gente, nós faríamos festa. Nós não estaríamos preocupados em saber como é que está o fulano, o ciclano, a Bertana. Depois você fala, depois do culto. Se vamos para o culto, é para isso. Festa a Deus, culto a Deus. Ele não é espírito, mas muitas pessoas fazem o culto no plano humano. Não sai do plano humano, faz no plano humano. Tem que subir um pouquinho, entrar na atmosfera espiritual. Ele não disse que nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Ele não disse que o nosso caminho não é o caminho dele. Nós temos que sair da terra. Por isso que a Bíblia diz que quando estamos num culto, nós somos levados num plano espiritual. Está escrito em regiões celestiais, em Cristo Jesus. Mas nem todos estão.
É palavra, gente. Eu fico pasmo quando eu começo a olhar para a palavra, eu digo, gente, o que está acontecendo conosco? O que é que está acontecendo conosco? Deixando de aproveitar tudo quanto já está determinado para a noiva do Cordeiro. Então, na semana que vem, nós vamos ver isso aqui. Você sabe o que o sangue de Jesus nos proporciona? Semana que vem, sexta-feira que vem, se Jesus não voltar. Tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência de vocês. Tá bom? Eu digo para você uma coisa, olha, eu luto muito, viu? De vez em quando eu dou umas rateadas diante de Deus, eu vou lá para Ele e falo, Pai, o Senhor me perdoa, o Senhor sabe o que eu pensei, o Senhor sabe o que eu vi. Por favor, tem misericórdia, Pai. Nessa terra aqui que está complicado, Senhor. Nos ajuda, por favor. E no culto, dobrar o joelhinho, Senhor, eu vim diante da Tua presença. Eu vim aqui para Te adorar, eu vim aqui para sentir a tua presença e quero ouvir a Tua voz. Esse tem que ser o nosso desejo. Está me entendendo? E depois que acabar o culto, você vai bater com o Papa, se você quiser. Mas antes não. Mas vamos lá, gente. Vamos olhar para as Escrituras. Jesus não disse, vocês erram, hein? Porque vocês não olham para as Escrituras. Vocês não escudrinham as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. É por isso que vocês erram. É palavra, gente. Amém? E aqui não tem ninguém melhor não, hein? Aqui não tem bom não, hein? Aqui também é comedor de farinha. Aqui também come arroz com feijão. Mas temos que ter compromisso com Deus para podermos ser servos de Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor e na semana que vem nós voltaremos em nome de Jesus, se assim Ele permitir. Paizinho Santo, Pai querido, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. Pai, eu peço para o Senhor, por favor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra, Senhor, os nossos entendimentos, para que possamos entender, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, e que a Tua palavra seja viva em nós. Abençoe meus irmãos que estão no Facebook, meus irmãos que estão, Senhor, através da Rádio Off Internacional, e aqueles que irão, Senhor, ver através do YouTube. Que a Tua palavra toque nos nossos corações, e que possamos ser, Senhor, quebrantados pela Tua palavra e pela Tua presença. Te damos graças por tudo, Pai, e o fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém, e glória a Deus.